Bom, vamos lá, pessoal. Hoje vamos aqui para o nosso bate-papo. E o bate-papo de hoje vai ser o tema: o que os pastores não podem fazer. O que os pastores não podem fazer. E nós vamos ter alguns textos bíblicos para apoiar essa conversa, né? Aqui é uma conversa. E o primeiro texto que eu vou ler, para que possamos compreender a função pastoral, eu me preparei 6 anos aí no seminário, né? Sei que estou pregando até para mim mesmo e para outras pessoas que estão em igrejas abusivas, com líderes abusivos. Então serve para você se orientar e orientar um parente seu, alguém, um amigo que está indo numa igreja desse tipo, tá bom? Que tem aí pastores abusando espiritualmente. Eu não digo nem espiritualmente, a gente fala espiritualmente por modo de dizer, mas não tem nada de espiritual, é extremamente carnal, tá? E o texto que nós vamos usar hoje é o texto, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo é o de 2 ao 3. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 2 ao 3, que diz assim, eu já deixei aberto aqui para ganhar tempo, diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vamos ler de novo? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele. Cuidem do rebanho de Deus. Não pela força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Como quem diz, tomei posse do que era de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho de Deus. Então essa passagem, ela fala aí aos pastores, aos líderes. E eu gostaria de conversar um pouco sobre esse assunto. Hoje nós temos líderes, pastores, que eles querem, se for possível, eles querem viver como reis, né? Alguns só faltam pedir para si que os seus liderados mandem confeccionar uma coroa de rei para ele. É só o que falta. Embora eu sei que já tem maluco aí falando, já usando até coroa de rei. Já tem isso. Tem seitas aí que já tem isso. Aconselho até um documentário aí na Netflix falando sobre isso aí, sobre seitas, né? Pessoas que tiveram as vidas destruídas por causa de falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas. Tomem cuidado com isso, tá bom? Bom, e eu tenho certeza que se algum líder manipulador, controlador, que hoje eles controlam tudo através de câmeras de segurança, escutas por meio de escutas na parede, X9s dentro da igreja, né? Eles controlam tudo. Então eles fazem você achar que o que ele está dizendo veio de Deus para ele. Então você faz o que ele quiser.
E eu não tenho dúvida que se eles pedirem, as pessoas mais bajuladoras ali vão confeccionar uma coroa de rei e vão coroá-lo como rei, como já aconteceu em seitas, né? Então temos que tomar cuidado com isso aí. Já lá em 1 Samuel, nós vamos ver também uma outra coisa que o pastor não pode. O pastor não pode receber super salários em cima de um povo pobre ou extremamente pobre. Há pastores, pasmem vocês, que às vezes numa congregação que a maioria esmagadora recebe aí 1, 2, no máximo 3, né, salários mínimos, alguns poucos mais privilegiados ganham mais do que isso, mas são poucos. A maioria esmagadora da igreja hoje é de pessoas de até 3 salários mínimos. Se chegar a 4, está dando graças a Deus. Mas a maioria ganha 1 ou 2 no máximo. A maioria. Então, não é aceitável que um pastor ganhe um super salário em cima dessas pessoas. Até porque ele nem tem como cuidar de todas essas pessoas. Às vezes é uma igreja grande. Às vezes é uma igreja grande no sentido de que vão muitas pessoas naquele lugar. O cara às vezes não sabe nem o nome da pessoa. Mas ele está lá ganhando os seus 30 mil reais, perto dos seus 30 mil reais lá, em cima de 100 reais de cada um, de campanha disso, campanha daquilo. E quando ele envia um missionário para abrir uma igreja, para assumir um ponto, ele quer pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo, e a pessoa fica lá no desespero. É uma desigualdade, aquilo que víamos em Atos, completamente diferente, né? O povo não tinha necessidade alguma. Mas hoje a coisa mudou. E aí quem era oprimido passou a ser o opressor, né? Então vamos ver também aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3 ao 4. Vamos ver. Eu já marquei aqui na minha Bíblia, para ser mais rápido. Vamos ver o que o profeta Samuel vai nos ensinar sobre isso aí. O profeta Samuel diz assim: ele, quando estava bem velho, o povo escolheu, queria um rei. Então, o profeta chegou, reuniu o povo e ele disse assim, eis-me aqui, está lá em 1 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o jumento, a quem tomei defraudei, quem tenho oprimido, de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e eu vô-lo restituirei. Vamos ler de novo? Eis-me aqui, testificai, ou seja, me acusem contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, que era o rei Saul, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e eu
restituirei. E o povo disse assim, ó, então disseram, em nada, versículo 4, então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Então, olha que testemunho maravilhoso. Você que estudou para ser pastor, você que já é pastor, você que é um líder religioso, e você poder chegar no final da sua vida, no final do seu ministério, e poder, diante do povo, falar de quem eu tomei alguma coisa, de quem eu roubei alguma coisa, de quem eu fiz tramóias para favorecer um em detrimento de outro. O profeta Samuel chegou a retirar os próprios filhos dos cargos que eles tinham de importância no reino, porque eles não eram fiéis. Eles cometiam diversas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E diferentemente do profeta Eli, que via os seus filhos roubando as ofertas e não fazia nada, o profeta Samuel não. Destituiu os próprios filhos dos cargos importantes que eles tinham. Então, fica aqui claro, e tem diversos outros textos